Grandes Doutrinas Bíblicas, capítulo 21. O Pacto da Graça no Novo Testamento. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho. Hebreus 1, versos 1 e 2. Até aqui tratamos da antiga dispensação do Pacto da Graça e vimos, vocês se lembram, que ele é só um pacto. Ele foi administrado ou dispensado de duas formas, a antiga e a nova dispensações, ou, caso vocês prefiram outro termo, sobre o qual raramente se fala hoje, isto é, economia, mas que ambos são aspectos do mesmo pacto da graça. Ele foi feito e entregue na íntegra a Abraão, como se acha registrado em Gênesis capítulo 17. Mas vimos também que ele foi afiançado e deveras delineado suficientemente claro em Gênesis 3, verso 15. Demais disso, focalizando a antiga dispensação deste pacto, vimos que Deus fez outros pactos subsidiários em relação à nação de Israel, porém devemos tomar o cuidado de enfatizar que nenhum desses pactos adicionais interfere, desvia ou mesmo interrompe o pacto da graça firmado com Abraão. A parte desse pacto não há, absolutamente, nenhuma esperança para nós. E assim chegamos agora à nova dispensação do pacto da graça. A palavra nova simplesmente significa uma nova administração do mesmo pacto. E lembremos-nos novamente do propósito de Deus neste pacto da graça. Pelo pecado e pela queda, os homens e as mulheres perderam seu conhecimento de Deus, tornaram-se alienados dele. E o propósito de Deus na redenção era conduzir-nos de volta ao conhecimento dele. E quando focalizarmos o desenvolvimento da nova economia deste pacto, veremos como tudo isso foi feito em e através de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É importante, antes de tudo, que determinemos claramente que estamos ainda tratando do mesmo pacto. Portanto, permitam-me apresentar-lhes estas provas. A primeira, como já vimos, é que não há senão um só pacto da graça, e que ele é o mesmo pacto tanto no Velho quanto no Novo Testamento. Notemos que a grande promessa feita no Velho Testamento, e ser-lhe-eis o seu Deus. A promessa feita a Abraão em Gênesis 17, verso 8, é mencionada diversas vezes no Novo Testamento. É uma e a mesma promessa. Espero que sejamos claros sobre isso. A maior coisa, permitam-me reiterar, que possa acontecer a alguém é poder dizer, meu Deus. Nada é comparável a isso. E é o termo que se acha presente tanto no Novo quanto no Velho Testamento. A segunda prova é que encontramos a mesma espécie de bênção no Velho e no Novo Testamento. Tome o Salmo 51 e vejam qual é a oração de Davi ali. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Verso 10. E anseia ter a alegria de sua salvação restaurada nele. Verso 12. Poderíamos despender de um bom tempo neste ponto, mas não o faremos, pois temos que prosseguir. Não obstante, às vezes os cristãos falam muito equivocadamente do gênero de experiência que os santos do Velho Testamento desfrutaram. Enfrentamos a tendência de afirmar que nós temos tal experiência, mas que eles não tiveram nenhuma. Vocês ficarão surpresos ao ouvir que o salmista é mais avançado espiritualmente do que vocês. O tipo e gênero de bênção é exatamente o mesmo em ambos os testamentos. Notem bem que me refiro ao tipo e gênero de bênção. Há certa diferença e vou chegar lá. Contudo, a mesma bênção está presente no Velho Testamento. É uma bênção espiritual. E o Salmo 51 sozinho é uma prova disso.
A terceira prova é que a Bíblia ensina muito claramente que só há um evangelho. O evangelho é o mesmo tanto no Velho quanto no Novo Testamento. Novamente fico surpreso quando um pregador não o percebe no Velho Testamento, pois se alguém não o vê ali, tenho dúvida se ele entende o evangelho no Novo Testamento. Tome o evangelho que foi pregado por Deus no Jardim do Éden e também a promessa feita a Abraão. Eis a essência do evangelho. Focalize em todos os tipos e sombras, focalize as diversas oferendas descritas em Levítico e Alhures. Visualize ainda o mobiliário do tabernáculo. Todas essas coisas proclamam o evangelho. São os tipos do evangelho e de sua mensagem. É muitíssimo importante que aprendamos isso sempre que lermos a Bíblia. Atentem para o ensino dos profetas. Focalizem as grandes mensagens em Isaías e Jeremias, aliás, em todos os livros proféticos. As afirmações do Evangelho são as mesmas em ambos os testamentos. Considere igualmente as afirmações específicas feitas por Paulo em Gálatas 3, verso 8, onde ele fala de Deus justificando os pagãos através da fé. Diz ele: ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o Evangelho a Abraão, dizendo: todas as nações serão benditas em ti. Indubitavelmente, essa afirmação é em si e por si mesma suficiente para demonstrar que só há um Evangelho, ainda que haja outras afirmações semelhantes no mesmo capítulo. Minha quarta prova é que há uma série de afirmações diretas que nos garante que os santos do Velho Testamento vivem agora no reino de Deus exatamente da mesma forma que nós hoje e participam conosco das mesmas bênçãos divinas. Tomem, por exemplo, Lucas 3:28. Ali haverá choro e ranger de dentes, quando vides Abraão, Isaque e Jacó, e todos os profetas no reino de Deus, e vós lançados fora. Toma em seguida outra ilustração, uma que é muitíssimo importante. Em Romanos capítulo 11, em seu grande ensino sobre a unidade do povo de Deus, Paulo se dirige aos gentios e diz: e se as primícias são santas, também a massa o é. Se a raiz é santa, também os ramos são. E se alguns dos ramos foram quebrados, e tu, sendo zambujeiro, foste enxertado em lugar deles, e feito participante da raiz e da seiva da oliveira, não te glories contra os ramos. E se contra eles te gloriares, não és tu que sustentas a raiz, mas a raiz a ti. Noutras palavras, os gentios são introduzidos na mesma árvore, foram enxertados nela. Não numa nova árvore, mas na antiga. Alguns ramos foram cortados, outros foram enxertados. É um só tronco, e é o tronco que importa. Pertencemos ao tronco. O versículo 24 do mesmo capítulo afirma: porque, se tu foste cortado do natural zambujeiro e contra a natureza enxertado na boa oliveira, quanto mais esses que são naturais serão enxertados na sua própria oliveira. Portanto, o argumento de Romanos capítulo 11, obviamente, é que a antiga e a nova economia, ambas pertencem à mesma árvore, a qual é um só reino, um só pacto da graça, uma só salvação. Em seguida lemos em Gálatas 3, verso 14, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo, e para que pela fé nós recebamos a promessa do Espírito. Ei-la aí uma vez mais, e a encontramos também no versículo 29. E se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Quão tremendamente importante é o terceiro capítulo de Gálatas. Mas agora prosseguimos com Efésios 2, versos 11 a 13, onde lemos: portanto, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, éreis gentios na carne, e chamados incircuncisão, pelos que na carne se chamam circuncisão, feita pela mão dos homens, que naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel, e estranhos aos concertos da promessa, não tendo esperança, e sem Deus no mundo. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estavais longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto. Os gentios chegaram perto do pacto da graça, como Paulo o colocou no versículo 19. Assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus, os mesmos termos usados em relação a Abraão.
É evidente e inequívoco, e Paulo não se satisfaz em afirmá-lo apenas uma vez. Ele o reitera em Efésios 3, verso 6, onde diz: os gentios são co-herdeiros e de um mesmo corpo e participantes da promessa em Cristo pelo Evangelho. Paulo sempre alegou que essa era a mensagem especial a ele entregue, que os gentios serão co-herdeiros com os escolhidos da nação de Israel. São ligados um ao outro na recepção das bênçãos do reino, pois a promessa está em Cristo por meio do Evangelho. Em seguida, focalizem também Hebreus 6, versos 12 e 13. Só escolhi alguns dos textos relevantes, para que vos não façais negligentes, mas sejais imitadores dos que pela fé e paciência herdam as promessas. Por quê? Quando Deus fez a promessa a Abraão, como não tinha outro maior por quem jurasse, jurou por si mesmo. E o versículo 18 afirma: para que, por duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, tenhamos a firme consolação, nós, os que pomos o nosso refúgio em reter a esperança proposta. Isso se refere à promessa que Deus fez a Abraão, com o juramento que a acompanhou, como algo que se destina a fortalecer nossa fé na nova dispensação sob a nova economia. Em Hebreus capítulo 11, vocês perceberão que o grande argumento ali acerca da fé é uma extensa e maravilhosa exposição desse mesmo ponto. O escritor resume seu argumento nos versículos 39 e 40, dizendo: e todos estes, tendo tido testemunho pela fé, não alcançaram a promessa, provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Seu enfoque é que tanto eles quanto todos nós seremos aperfeiçoados concomitantemente. A unidade total é estabelecida entre esses santos do Velho Testamento sobre os quais temos lido e aqueles que se acham sob a nova dispensação. Essas afirmações são explícitas e específicas de que todos nós, da nova aliança e da antiga, temos os mesmos benefícios da salvação. Minha quinta prova é que, evidentemente, segundo as Escrituras, só há um único meio de obter a salvação e todas essas bênçãos, e esse é o caminho da fé. Todos os santos do Velho Testamento criam em Deus explicitamente e exerceram fé. Em Abacuque 2, verso 4, lemos: mas o justo, pela sua fé, viverá. Esse é o tema e a mensagem do Velho Testamento, do princípio ao fim, os quais, como em Hebreus capítulo 11, são reiterados no Novo Testamento. Paulo, citando Abacuque, diz em Romanos 1, verso 17, mas o justo viverá da fé. E esse é o tema de toda a sua epístola. Mas Paulo coloca-o mais claramente e especificamente em Romanos 4, 23 a 25, onde, referindo-se a Abraão, diz: ora, não só por causa dele está escrito que lhe fosse tomado em conta, mas também por nós, a quem será tomado em conta, os que cremos naquele que dos mortos ressuscitou a Jesus, nosso Senhor, o qual por nossos pecados foi entregue e ressuscitou para nossa justificação. É evidente que recebemos justificação pela fé, exatamente como Abraão a recebeu pela fé. E assim, uma vez mais, sob esse ponto, lemos reiteradamente desde o final de Hebreus capítulo 10, percorrendo o capítulo 11 até o início do capítulo 12. É a mesma verdade elaborada mais extensamente. A sexta e última prova é que só há um único mediador nas duas dispensações. O mesmo mediador, o Senhor Jesus Cristo, o Cordeiro morto desde a fundação do mundo. Apocalipse 3, verso 8. Tome a promessa feita a Adão, acerca da semente da mulher. Deus diz que a salvação vai acontecer dessa forma, bem como outras provas bíblicas de que a semente da mulher não é outra senão o Senhor Jesus. Ele é o mediador dos tipos do Velho Testamento. Todos apontam para ele. Todas as profecias apontam para ele. Trata-se sempre do próprio Senhor. Em João 5,39, ao meu ver, isto é ainda mais maravilhoso. Nosso Senhor mesmo diz: examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Essa é uma afirmação perfeitamente clara e explícita. Ele, porém, a reitera no versículo 46, porque se vós cresces em Moisés, creríeis em mim, porque de mim escreveu ele.
Ele é tão somente ele. É um mediador. Ouçam-no novamente em João 8,56. Abraão, vosso pai, exultou por ver o meu dia, e viu-o, e alegrou-se. Avancemos, porém, para Atos 10,43, onde Pedro se encontra pregando na casa de Cornélio. A este dão testemunho todos os profetas de que todos os que nele creem receberão o perdão dos pecados pelo seu nome. Ou ainda, Paulo escreve em Romanos 3,25, ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sobre a paciência de Deus. Só ele era e é o único mediador, e tão somente ele pode justificar o que foi feito na antiga dispensação. O escritor de Hebreus nos diz: e por isso é mediador do Novo Testamento, para que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia debaixo do Primeiro Testamento, os chamados recebam a promessa da herança eterna. Hebreus 9, verso 15. Observem bem o argumento. Aqueles que estavam debaixo do Primeiro Testamento só podem receber a promessa de herança eterna através daquele que é o mediador do Novo Testamento. E assim temos aí as 6 provas destinadas a mostrar que só há um pacto com base na graça, o qual é o mesmo no Novo Testamento e no Velho Testamento. Agora, em segundo lugar, devemos focalizar diferenças existentes nas duas dispensações. Há, por exemplo, certas coisas que são características do Velho Testamento e não do Novo. No Velho Testamento, tudo aponta para Cristo. A promessa aponta para Ele. Outra característica do Velho Testamento são os tipos e sombras, os presságios e alusões prefigurativos, os quais são a forma que a promessa assume na primeira dispensação. Todos esses fazem referência ao pacto específico feito com Abraão e são restringidos a uma só nação, Israel. É de Israel que Deus fala em Amós 3, verso 3. Andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Ela, Israel, era o seu povo especial. Portanto, ponhamos tudo isso em termos positivos sobre 3 novos pontos. Primeiro, devemos enfatizar a superioridade da nova dispensação do pacto sobre a antiga dispensação do mesmo pacto. A antiga foi mediada através dos servos Abraão e Moisés, mas a nova tem sido mediada através do Filho de Deus. Hebreus 3, versos 5 e 6 torna esse fato muito claro. E, na verdade, Moisés foi fiel em toda a sua casa, como servo, para testemunho das coisas que se haviam de anunciar, mas Cristo como filho sobre a sua própria casa, a qual casa somos nós, se tão somente conservarmos firme a confiança e a glória da esperança até o fim. Segundo, a verdade na antiga dispensação estava em parte revelada e em parte oculta nos tipos e sombras. Todavia, na nova dispensação, ela está claramente revelada na encarnação de Jesus Cristo, no que ele fez, ensinou e realizou, bem como na obra do Espírito Santo. O mistério que estiver oculto agora está sendo revelado na linguagem do Novo Testamento. Terceiro, na nova dispensação, a verdade não só é revelada claramente, mas a revelação, é claro, tem sido desenvolvida e tornada mais clara mediante a encarnação do próprio Senhor e da obra do Espírito. Isso vocês verão em Hebreus 1, versos 1 e 3. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo, o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. A revelação está agora completa, perfeita e final. Ela está toda nele, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, diz Paulo aos Colossenses, e em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Colossenses 2, versos 9 e 13. Isso nos leva à quarta forma na qual a nova dispensação é superior à antiga. Sob a antiga dispensação, a revelação foi abundantemente carnal e material na forma, ao passo que agora ela é inteiramente espiritual. Vemos isso em Hebreus capítulo 9, onde o escritor, falando de o primeiro pacto, versículo 1, diz: consistindo somente em manjares e bebidas,
e várias abluções e justificações da carne imposta até ao tempo da correção. Mas, vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta criação, nem por sangue de bodes e de bezerro, mas por seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Hebreus 9, versos 10 a 12. Quinta, a antiga dispensação, como já vimos, se destinava a um só povo. Agora ela não é mais restringida. Ela se destina a todas as nações, em todos os lugares. Ela se destina ao mundo. A sexta superioridade é que a antiga dispensação foi claramente preparatória, enquanto que a nova é final. Todo o propósito da Epístola aos Hebreus consiste em demonstrar a finalidade da cruz. Nada pode ser adicionado, nada precisa ser adicionado, pois tudo está nele. Então, a sétima, sobre esta nova economia, o Espírito Santo foi derramado. Ele não foi derramado sobre a antiga dispensação, no entanto, ele veio especificamente sobre certos homens para que pudesse realizar dadas tarefas. Indubitavelmente, o povo de Deus foi feito filhos do reino em virtude da obra do Espírito Santo neles, e sobre eles, porém, ele não havia sido derramado da forma como foi no Pentecoste. O resultado é que a bênção é maior no seu escopo no Novo Testamento. Há maior conhecimento, maior percepção e, portanto, maior desfruto dessas bênçãos. Abraão viu essas coisas apenas de longe, Hebreus 11, 13, ainda que, vendo-as de longe, exultou, João 8,56. Nós não vemos de longe, vemos na radiante plenitude do dia, e por isso nossa alegria é maior. A diferença entre a antiga dispensação e a nova é a diferença entre uma criança e um adulto. Isso é extremamente importante e podemos focalizá-lo assim. Um filho permanece filho dos pais tanto na idade de 1 ano quanto na idade de 40 anos. A relação não muda, mas à medida que a criança cresce e se desenvolve, conhece melhor os pais e entra no desfruto dessa relação com maior grau de discernimento do que antes. Essa, ao meu ver, é a diferença essencial entre estas duas dispensações do Pacto da Graça. Eles são crianças. Nós somos adultos. Em certo sentido, eles não poderiam ser esta coisa maior. Como Hebreus 11:40 o coloca, provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Eles, porém, a desfrutam conosco. Outrora não podiam, mas agora o podem. Tendo visto, pois, algo da superioridade da nova dispensação sobre a antiga, sumariemo-lo e enfatizemo-lo. Há tão somente um pacto da graça, e todo ele se concentra em torno do Senhor Jesus Cristo. O antigo aponta para ele, o novo nolo revela e nolo exibe pessoalmente. Exclusivamente, ele é só ele. É o cumprimento de tudo o que é prometido desde Gênesis 3, verso 15 em diante. Tudo está nele. O pacto original em relação à redenção foi plena e claramente feito com ele. Às vezes, vocês ouvem pessoas afirmando que a Bíblia não é um livro, e sim uma biblioteca. Creio entender o que querem dizer. Saibam, porém, que esse tipo de conceito é errôneo e jamais deveria ser dito. Ela é, na verdade, um só livro. Ela foi escrita por homens diferentes, em épocas diferentes e em lugares diferentes, mas só existe um livro e uma só mensagem. Ela é um só livro, com um só tema sobre uma única pessoa. Sigamos nossos pais, os quais sempre falaram de o livro, pois é isso o que ela é, não uma biblioteca. Ela é infinitamente maior, eis a glória dela, e esses diferentes homens foram usados pelo Espírito Santo para escrever este livro, inspirado pelo autor. Isso me leva ao último ponto que devo elaborar, ou seja, enquanto é verdadeiro dizer que há um só pacto, é igualmente verdadeiro dizer que o pacto foi originalmente feito entre o pai e o filho. O homem, tendo caído, não estava em condição de fazer um pacto com Deus. Então Deus o fez com seu filho, e vocês e eu entramos nesse pacto. Seu filho é o nosso representante, nosso mediador, nosso fiador, nosso avalista. O que ele fez, ele se comprometeu a fazer. Isso é perfeitamente evidente. Mas o que foi que ele se comprometeu a fazer?
Primeiramente, eles se comprometeram a guardar, honrar e cumprir o pacto das obras que fora antes quebrado por Adão no jardim do Éden. Em segundo lugar, eles se comprometeram a tratar com os resultados da queda, do pecado e da corrupção do homem. Obviamente, não podemos ser reconciliados com Deus até que isso seja feito. Em terceiro lugar, ele garantiu a realização de nossa parte de todos os deveres lançados sobre nós no pacto. Deus prometera, sob a condição de que certas obrigações seriam cumpridas. O Filho se comprometera a fazer isso para que este pacto pudesse tornar-se possível. Ele garantiu fazer isso em nosso lugar. O que, pois, tudo isso envolve? Apresentar-lhe-ei simplesmente 3 pontos. O Filho precisa tornar-se o segundo homem, o segundo Adão, e é precisamente isso que ele é chamado em 1 Coríntios 15, 45 e 47. No versículo 45, Paulo diz: o primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente, o último Adão em espírito vivificante. Então, no versículo 47, lemos: o primeiro homem da terra é terreno, o segundo homem, o Senhor, é do céu. E assim ele é o último Adão e o segundo Adão. Segundo, é-lhe mister assumir nosso lugar, é-lhe mister tomar nossa natureza sobre si. Mas, vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Gálatas 4, verso 4 e 5. E ele tem que apresentar-nos irrepreensíveis na presença de Deus. Judas, verso 24. Finalmente, ele precisa incumbir-se de todas as nossas obrigações. Obviamente, o pacto não pode ser executado por nós, portanto, ele precisa assumir todas as coisas que Deus exige de nós. Nossa consideração, portanto, do pacto, da graça, revela o plano, o propósito, a redenção e a salvação provindo de Deus. Ele, o pacto, nos leva a Cristo e todas as direções apontam para Ele. Portanto, em nosso próximo estudo teremos a felicidade de começar a nossa abordagem a partir da doutrina bíblica de nosso Senhor Jesus Cristo. Deixe-me, porém, enfatizar-lhes e incutir em vocês a importância de chegarmos a esta doutrina sobre essa bendita pessoa na forma como temos feito. Frequentemente, vocês encontram pessoas começando com a redenção e a salvação, precipitando-se imediatamente para a pessoa de nosso Senhor, não compreendendo que Ele é a declaração final, a verdade desse grande pacto da graça que Deus prometera no jardim do Éden, específica e explicitamente firmado com Abraão. Porventura, isso não lança um raio de luz sobre o Velho Testamento e não revela a importância de se estudar tanto a ele quanto ao Novo Testamento? Leiamo-lo constantemente, procurando este pacto da graça, como demonstrado em tipos e sombras, os quais revelam que tudo está apontando para ele. E espero que das bênçãos que todos esperamos desfrutar, da realização do grande pacto, seremos todos ajudados a conhecer o Velho Testamento de uma forma mais profunda do que o conhecíamos antes.